Salve pessoal, bom dia pessoal, boa noite e boa tarde. Vamos lá, onde a gente tinha parado aqui no vídeo anterior. Porque se conhece, saberia por que pensava. Se conhecesse, saberia por que pensava. Viveria que no momento que o pensamento nunca conseguir acertar, porque saberia quem foi que fez o pensamento. Por que foi feito o pensamento? O seu objetivo. O pensamento foi feito para a lapidação do animal racional, para que depois o animal bem lapidado, bem preparado e bem amadurecido, tivesse condições de ser recuperado pela fase que aí chega, como chegou há muito, a fase racional, o desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio, sim, foi feito para acertar, e o pensamento para desacertar, para poder lapidar o animal racional por meio do desacerto, a lapidação feita por meio dos desacertos, para que o animal evoluísse, desenvolvesse. Como assim foi o desenvolvimento das aparências, para o animal ser lapidado pelas aparências. E por isso todo sofredor, por isso todo sofre as consequências da lapidação feita pela aparência. As aparências feitas pela dona do pensamento. E a dona do pensamento, o progresso artificial, filosófico, científico, porque tudo foi feito pensando. E quem transmitiu o pensamento no pensador, quem é a ferramenta dona do pensamento? A dona do pensamento, para ver que a dona do pensamento é que fez todo o progresso artificial através de suas ferramentas, que é o animal racional. Comandadas pela dona do pensamento, e por isso as ferramentas da dona do pensamento só faz o que pensa, só faz o que a dona do pensamento transmite na máquina do pensamento, de sua ferramenta, para ver que todo o progresso artificial, filosófico, científico e cultural, feito por quem? Pela dona do pensamento, aonde está o comando dos pensadores, e para que a dona do pensamento fez tudo isso, para a lapidação do animal racional, e por ser para a lapidação, que aí estão nessa classe de sofredores imortais, por estar sendo lapidados pelo artifício feito pela dona do pensamento, mas ninguém se conhecia, ninguém sabia o porquê que assim era, ninguém sabia o porquê assim vivia, ninguém sabia o porquê que nesse mundo de matéria nascia, ninguém sabia o porquê em cima dessa terra nasceram, ninguém sabia o porquê seu corpo era de matéria, ninguém sabia o porquê sua máquina era de matéria, ninguém sabia o porquê eram mantidos, porque fez tudo para manter o que fez tudo para manter as vidas que fez. Ninguém sabia o porquê vivia às custas de quem fez, de quem lhe fez, de quem fez tudo para lhe manter. Ninguém sabia o porquê esse mundo existia, com essas 7 partes do que assim todos são: sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Ninguém sabia o porquê da existência, nem
da existência de coisa nenhuma, e por isso ele vivia nessa categoria de bicho, bicho racional, dividido em duas classes. Irracional, a categoria sendo a classe, porque não é efeito sem causa. Se existisse a causa, é porque existe a causa. A causa é a categoria. E por seres dessa categoria de bicho racional, por todos os seres bicho, é que tinham que ser lapidados, deixar de ser bicho, como vive, assim há muito, mudando de classe, como já conhece as classes que já passaram e as classes atuais. Vieram assim sendo lapidados até chegar à classe de animal racional. Mas antes de ser classe de animal racional, qual era a classe? De bicho racional. E vive em tocas, em malocas, em chocas, e a classe antes de bicho racional. A selvagem, a de selvagem, a classe antes de ser classe de selvagem, a classe de monstro, e assim vivia sendo lapidados, mudando a natureza de classe, desenvolvendo todos, evoluindo todos, até que chegasse a classe de animal racional, até que chegou a classe de aparelho racional, que é a última classe da vida da matéria, a classe do desenvolvimento do raciocínio, por ser evoluídos pela energia racional, e daí todos em condições de mudar para o seu verdadeiro mundo, por o raciocínio ser o ponto vital da vida eterna. A vida é eterna, a vida racional, e todos assim de volta para o seu verdadeiro mundo. A origem, um mundo racional. E por isso que passaram-se de passagem nessa classe de animal racional. Aí tiveram esse grande estágio para dar tempo do desenvolvimento de tudo, feito pela energia, pela dona do pensamento. E por isso que todo pensador sempre foi um sofredor imortal. A fase do pensamento, a fase passageira, que o pensamento passa, e tudo passa, e todos passam. A passagem do pensamento, a passagem do sofrimento, para a lapidação do instrumento pensador, ferramenta da dona do pensamento. De forma que na fase do pensamento, ninguém podia se conhecer, porque estavam sendo lapidados, preparados, feitos pela dona do pensamento, para que depois de preparados pela lapidação viesse o amadurecimento. O amadurecimento quer dizer vivia desconhecido de tudo, à procura de novos rumos, estaria a fase racional. E assim, recuperados por ela e desenvolvidos em desenvolvimento da fase do raciocínio, e esta está a fase dos sonhos, dos pesadelos, das aventuras, tudo isso para a lapidação do animal racional, a fase do animal, uma fase de infinidade de verdades aparentes para a lapidação do animal racional. E por ser para a lapidação é que há muito vem se passando, tudo passa, para esses períodos insignificantes. Eu vou ter que dar uma parada aqui, pessoal, porque eu tenho que atender o telefone, porque se eu não atender o pessoal fica doido. Então daqui a pouco continuamos, tá bom, pessoal? Próximo vídeo agora. Desculpa.